Bom, falar um pouco agora sobre existência e unicidade, né? A gente definiu antes o que é uma solução de uma equação diferencial, viu que uma equação diferencial pode não ter solução, ou quando tem, pode ser que essa solução não seja única. Então é interessante saber sobre quais condições existem soluções, ou quando é que essas soluções são únicas, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Muitas vezes esse tipo de problema é mais interessante do que achar a própria solução, né? Ou ainda, a gente tem determinada equação diferencial. Antes de procurar por soluções, é interessante saber se essas soluções existem, porque daí, se elas não existirem, não precisa nem ir atrás, né? Tá certo? Então, antes de mais nada, a gente vai querer falar, vamos botar aqui, existência e unicidade. Existência e existência e unicidade. Então a gente vai pegar equações do tipo dy dt igual a f de ty, t aí é o que eu estou chamando de variável temporal, y a variável espacial, né? F aqui, para a gente restringir um pouco, é uma função de duas variáveis só, certo? Então a gente já viu que a gente já definiu antes, né? Qualquer solução, qualquer função, chamar de φ, né? Y igual a φ de t, que satisfaça essa equação em algum intervalo i e cujo gráfico, qualquer função diferenciável, cujo gráfico esteja inteiramente contido no domínio da f, é o que a gente chama de solução, né? Para essa equação diferencial aí. Muitas vezes a gente está interessado também no problema de Cauchy, né? O problema de valor inicial, ou seja, dy dt igual a f de t y. Além disso, φ de t0 igual a um certo x0, né? Onde x0 não, y0 aqui. y0, onde y0 é um número real, é t0 pertence a i, y0 pertence a r, tá certo? Que é o problema de Cauchy aí. Então, a gente está interessado, né, saber se quais condições devem ser impostas sobre a f, de modo que esse problema aqui tenha uma única solução. Porque, por exemplo, ó, ou pelo menos tenha soluções, né? Uma coisa assim. Porque, por exemplo, se a gente. Vamos pegar um exemplo aqui. Se a gente pegar essa equação aqui, ó, y' igual a y. Aí eu vou pegar k, um número real. Aí eu vou querer, na verdade, o problema de Cauchy. Y' igual a y, y de 0 igual a 3, por exemplo. Y de 0 igual a 3. Então, é claro que se a gente fizer... Vou pegar aqui o outro pincel. Se a gente fizer y igual a k e elevado a x, isso aqui é sempre solução, né? Porque aí derive aqui esse negócio. Isso aqui, se eu derivar, implica que y' é a mesma coisa de k e elevado a x, então y' é igual a y, sempre. Agora, y de 0 igual a 3, o que acontece? Se a gente fizer k, y de 0 igual a 3, implica, tá assim, y de 0 igual a 3, implica que k vezes e elevado a 0 é igual a 3, mas e elevado a 0, a exponencial de 0 é 1, isso aqui implica que k é igual a 3. Então, eu fico com y de x igual a 3 e elevado a x. Tá certo? Então, essa solução aí é uma solução da equação diferencial que passa pelo ponto 0,3. Certo? Depois a gente vai verificar que essa solução aí de fato é única.
A questão fundamental para o problema de Cauchy é quando é que existe solução? Em existindo, ela é única? Sob quais condições? Entendeu? A resposta é nem sempre, né? Nem sempre. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem um problema de Cauchy que tem uma única solução, mas é imediato. A gente vê um outro exemplo que não tem uma única solução. Por exemplo, a gente já viu antes que essa equação aqui, ó, y' igual a x, y elevado a 1 meio, né? A gente já estudou isso aqui no exemplo anterior. E vimos que a função y igual a x à quarta sobre 16 satisfaz essa equação. Agora eu vou colocar, além disso, uma condição inicial aqui, y de 0 igual a 0. Claro que essa condição aqui, essa função aqui satisfaz esse problema de Cauchy, porque a gente já viu que essa função satisfaz essa equação, e além disso, y de 0 igual a 0 elevado a 4 sobre 16, 0 elevado a 4 é 0, 0 dividido por 16 é 0. Então, essa função aqui é a solução para esse problema de Cauchy aqui. Além disso, se a gente pegar a função identicamente nula, também é solução. É claro que isso aqui satisfaz isso, e y de 0 é 0, porque y é 0 sempre. Então, esse problema de Cauchy aqui não tem uma única solução. Aqui eu posso ver duas, pelo menos. Isso aqui é a solução, isso aqui continua, isso aqui é a solução. Agora, no exemplo anterior, a gente teve unicidade. Qual é a diferença desses dois casos? Para num eu ter unicidade e no outro não, certo? Aí tem um teorema bem geral. Essas perguntas, em geral, elas não são simples de serem resolvidas. A gente vai tentar resolver em casos, pelo menos no plano, né? Casos mais simples que são suficientes para a gente. É um teorema devido a Picard. A gente vai enunciar ele aqui, pelo menos no plano. Ele é um teorema mais geral, que pode ser visto em obras mais avançadas de equações diferenciais ordinárias. Então, o teorema de Picard no plano diz o seguinte, ó. Teorema. Eu vou pegar R, uma região do plano, uma região retangular do plano, xy, tal que A é menor do que ou igual a x, é menor do que ou igual a b, e C é menor do que ou igual a y, que é menor do que ou igual a d. Uma região retangular do plano xy, né? Certo? Agora eu vou pegar um ponto qualquer, chamar de x0, y0 no interior de R, pertencente ao interior desse ponto aí, certo? Aí eu vou supor que f e a derivada del f, del y são contínuas. Então, a função é contínua, a função f, e a sua derivada com relação à variável espacial também é contínua. Tá certo? Então, seguindo essas hipóteses, existe um intervalo I contido na reta centrado em x0, centrado em x0 e uma única função y definida em I, ó, tal que φ satisfaz o problema de Cauchy, tal que φ é solução única desse problema aqui, dy dx igual a f de x y, φ de x0 igual a y0. Tá certo? Então, ó, esse teorema aqui é uma ferramenta poderosa na busca de soluções. As condições aqui são relativamente simples de serem verificadas. A continuidade da f e a continuidade dessa derivada em relação a y, em relação à variável espacial. Isso garante a existência e unicidade de soluções em algum intervalo.
do problema de Cauchy. Esse negócio pode ser generalizado para dimensões maiores que não sejam o R2, né? A gente pode... Um outro teorema, devido agora a Peano, diz que apenas a continuidade da F garante a existência de soluções, não a unicidade, mas garante pelo menos a existência, tá certo? Pronto, agora a gente pode ver um exemplo aqui. Vamos voltar aqui para o exemplo que a gente já analisou, né? Esse exemplo aqui, ó, mais uma vez, dy dx igual a x, y elevado a 1 meio. Agora eu vou restringir o domínio da f, ó. F de x, y é igual a x, y elevado a 1 meio. Eu vou considerar a região do plano R igual a xy pertencente ao R2, tal que y é maior do que zero. Então tá aqui o plano x, y. Eu vou olhar só para cá, ó. Vou olhar só para a parte superior desse plano aí. Agora, essa função aqui é contínua. Derive isso aí em relação a y. Derivada parcial de f com respeito a y, isso aqui dá x sobre 2, y elevado a 1 meio. Bom, eu fui para a parte superior do plano exatamente para isso aqui poder ser contínuo. Isso aqui é contínuo em R. É contínuo em R. Então eu posso pegar qualquer ponto interior, segundo o teorema de Picard, posso pegar qualquer ponto interior a esse R, que o problema de Cauchy vai ser único. Se eu pegar, por exemplo, 0, 1, 0, 1 é um ponto interior a R, né? Ao interior de R. Então, eu posso pegar qualquer um. Peguei esse aqui, por exemplo. Existe, segundo pelo teorema de Picard, existe uma única solução para o problema de Cauchy. dy dx igual a x, y elevado a 1 meio, φ de 0 igual a 1. Existe uma única solução para esse problema. Ou além disso, né, se eu for mais geral e pegar para todo x0, y0, x0, y0 pertencente ao interior de R, existe uma única solução para esse problema aqui, φ de x0 igual a y0 aqui. Certo? Por quê? Porque agora eu restringi um pouco, né, o domínio dessa função aqui. Eu estou olhando só para essa região aqui, que é a parte superior do plano. Antes eu não tinha uma solução, porque essa derivada, uma única solução, porque essa derivada aqui, ela não é contínua no plano todo. Quando o y for menor do que zero, isso aqui nem existe, né? Certo? Então, mas nessa região do plano aqui, essa derivada aqui é contínua, essa f é contínua. Pelo teorema de Picard, existe uma única solução, qualquer que seja o ponto interior a essa região. x0, y0 pertencente a esse interior, existe solução única para esse problema de Cauchy aqui, segundo o teorema de Picard, que a gente acabou de enunciar. Certo? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um outro exemplo, ó. Eu vou pegar aqui, dx, dy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu vou pegar, é imediato ver, ó, se a gente pegar f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, derive. Aqui é dy dx, né? dy dx igual a isso. Derive, então, del f del y igual a 2y. Então, f é contínua, isso aqui é contínua em todo o plano, isso aqui é contínua em todo o plano,
em todo o plano R2. Então, qualquer que seja o ponto x0, y0 pertencente ao R2, passa por esse ponto uma única solução desse problema de Cauchy, dessa equação diferencial aí. Ou seja, o problema de Cauchy dy dx igual a x2 mais y2 φ y de x0 igual a y0 possui uma única solução. Possui solução única. Tá certo? Beleza.